Fala pessoal, tudo bem? Agora começa o nosso podcast do Espaço Bioart. Eu sou Afonso Galdino. Eu sou Thalita Mendes. E agora nós vamos contar para vocês segredos dos bastidores. Mas antes de tudo isso, roda a vinheta. Nossa, que dicção. Antes de conhecer essa Acontece. Fica tudo preto e branco nessa parte, vai ser uma A gente corta preto e branco. Tá, rodou a vinheta, vamos seguir. Bom, aconteceu um baita do problema com minha dicção, mas tudo bem, vamos seguir aqui, tá bom? Como nós falamos, eu sou Afonso Galdino, sou personal fisiologista aqui do Espaço Bioart e estamos aqui com a Thalita, que é a idealizadora da parada inteira. Por trás das câmeras, o nosso maestro, o Dr. Todd. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Palmas. Muito bom, muito bom. E nós vamos falar de como surgiu tudo aqui no Espaço Bioart, que antes não era Espaço Bioart, era Instituto Bioart. Agora falaram pra gente que não é só instituto, também é espaço, virou uma soma dos dois. Não vamos entender o que está acontecendo. Beleza? Thalita na voz, manda. Na verdade, tudo começou com o Instituto Educacional da Voz. Quando nós vimos que não cabia mais só trabalhar com voz, que foi envolver outras demandas, houve essa necessidade da mudança do nome, né? Para algo que ampliasse e incluísse a parte clínica e a parte esportiva. Porque quem conhece a gente sabe que a gente lê muito a parte esportiva, na parte clínica, na parte musical, a gente trabalha de uma forma integrada, né? Vê o ser humano como um todo. Traduzindo, não é uma coisa pequena, coisa grande, abrange tudo. E aí esse podcast, a Thalita, ela vai explicar pra gente, tá bom? Como funcionam essas partes, dessas engrenagens, desse mecanismo, desse corpo que é o Espaço Instituto Bioart. E nós vamos conversar sobre. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar pra gente aí, tá bom? Nós vamos responder, tá? E se você tem algum trabalho aí relacionado com essas coisas e quiser ser um parceiro nosso, também entre em contato, beleza? Estamos precisando e buscando apoiadores que têm o mesmo sonho e visão que a gente aqui. Fechou? Thalita, começa falando da parte de música. Bora! Tá bom, já se entendeu a mão, vai. O pastor no casamento que fez isso. O noivo foi orar. Eu fiz assim, caramba. Assim. Bateu o autismo aqui. Eita, a segunda episódio mais difícil. Ai, mas tá muito difícil, gente. Carará. Não dá pra voltar não, foi. Bora, continua. Meu Deus. Oxi. Bom, bateu aqui um momento estranho. Foi mal. Enfim, voltando depois que a tela ficou preta e branca, vocês vão ver as risadas de desespero aqui, beleza? Thalita, fala da parte de música, tá bom? Parte de música. Explica pra gente da parte de música. Nós começamos por aí, né? Nas aulas de canto. E aí eu falei, nossa, seria legal se eu tivesse uma banda para acompanhar o cantor nas apresentações. Aí, nossa, vamos começar a ir atrás de músicos. E a parte de instrumentos, aulas de instrumentos. Aí depois, nossa, veio a criação do programa Biovoz, né? Então, nossa, o cantor é comparado a um atleta. Então, por que não também trabalhar a parte esportiva aliando ao canto, né? Que hoje a gente tem Biovoz. Aí veio a parte esportiva, então vamos ter que ver funcionando também. E aí depois, não, mas aí a parte clínica, né? Que aí eu me formei em fonoaudiologia. E aí foi tendo essa demanda e essa dimensão e foi se crescendo muito. Outra questão que cresceu, nós fazemos muitos projetos sociais, comunitários, né? Então o pessoal está ligado numa ONG, porque aí vocês conseguem ter uma ajuda específica para os eventos que vocês fazem. Aí abrimos o Instituto Bioart, né? Então hoje nós temos o Instituto como ONG e o Espaço Bioart como empresa. Então são duas coisas dentro de uma só. Tá. Pessoal, parte de música. Foi onde todo mundo aqui se conheceu, tá? Tecnicamente. O Todd tá mais tempo aqui do que eu. Beleza? O Todd dá aula de bateria aqui, tá? Deu aula de bateria pra Thalita, deu aula de bateria pra mim, deu aula de bateria pra mais uma Ele porrada de tocava gente. na banda, né? Tocava na Parte banda. da banda.
banda. Fazia parte da banda também. Então, ó, foi aí que o Todd apareceu. Eu apareci aqui quando a Thalita tava procurando gente para treinamento funcional, para ser personal dela. E eu tô aqui. Quer dizer que sumiu, assim, né? Porque assim, a gente que empreende, a gente tem que ter algumas sacadas, né? Então eu precisava de um personal, só que ao mesmo tempo precisava de alguém pro espaço. Então eu falei, tinha acabado de ter bebê, né? Falei, então eu vou procurar alguém, mas aí que ele vai treinar no meu espaço e quando ele chegar aqui ele vai ver que é uma empresa. E aí deu certo, gente. E a Afonso está aqui há 4 anos, já fiz assim. Todo dia sai de casa um malandro e um otário. Quando os dois se encontram, dá negócio. Tá? Tá bom? Eu caí no golpe. O golpe tá aí, cai quem quer. E aí eu comecei dando personal pra Thalita. E aí ela veio com essas ideias dela. Eu acho que foi a mesma coisa que o Todd. Não, vou ter um projeto assim, uma ideia de negócio, tal, tal, tal. E foi então aí 4 anos, porque é a idade do B, né? É verdade. É a idade do B, que é o filho da Thalita e do Rafa. Que o Rafa, inclusive, marido da Thalita, toca na banda. Isso. O Rafa toca contrabaixo. Tá bom? Você que vai fazer a piada do baixo, não, é contrabaixo. Tá? E aí uniu a parte de esporte, a parte de atleta. E aí entra a questão do Biovoz, que é o programa em hoje, é o carro-chefe, né? Daqui do espaço do Instituto. Levamos até na televisão, né? Não podemos esquecer. Isso, no programa O Poder Musical. Foi quando que a gente levou? 2024? Foi, 2024. Não, mulher, foi 2025, nós estamos em 2026. Foi, 2025, ano passado. 2025, ano passado. Verdade. Só que foi em... É que em 2024 a gente levou ele pro Congresso CAEM. Isso, 2024 a gente estava no CAEM. Esse ano vamos de novo, galera. Esse ano de novo, quando que é o CAEM esse ano? É sempre o último final de semana de julho. Isso, último final de semana de julho. Então se você puder, Quer vivenciar quiser, o programa. vivenciar o programa, você pode encontrar a gente lá no CAEM. Congresso CAEM, tá bom? A gente vai deixar as informações aí para vocês nas nossas redes sociais, ou talvez até aqui embaixo no vídeo. Não sei como o nosso maestro vai fazer a paradinha. Ele que é um monstro nisso aí. Vai rolar? Pode dar? Vai rolar na edição e na descrição do vídeo também. Fechou. Então você vai conseguir encontrar tudo isso aqui, tá? Fala do Biovoz. Isso, Biovoz que você topou. Porque você viu a credibilidade, é um programa muito legal. Então, onde eu estava treinando na esteira, eu falo que é onde eu tenho minhas melhores ideias, é na esteira. Vários programas surgiram ali. Estava treinando na esteira, de manhã, eu falei, nossa, eu tô com a voz pesada, tô cansada. E se eu fizer uma análise da minha voz, no meu software lá vocal, antes do treino e depois analisar depois do treino? Deu aumento de 2 oitavas, sem fazer nenhum exercício de voz. Então, o impacto do exercício físico na voz é muito grande. Aí começou a pesquisa em cima do Biovoz, né? A gente testou em alguns cantores, entrou até como proposta de artigo científico, mas aí a pandemia barrou, a plataforma Brasil não quis receber, né? Mas eu continuei seguindo com os estudos. Então hoje o Biovoz é um sucesso, o pessoal gosta muito. E é como a Thalita falou. Isso, Então, esqueci de falar, né? Que é um treinamento que ali é o treino funcional, Isso, é o treino vocal, né? Isso. Porque o pessoal fala, mas o que o Afonso tem a ver? O Afonso entra nessa parte do funcional. Entendeu? A parte de voz é tudo com a Thalita. Tá, mas o Afonso fez o programa? Fiz. Entendeu? Eu costumo dizer que eu só apoio, na verdade não costumo dizer não, realmente faço isso. Eu só apoio aquilo que eu acredito. E aí eu fui fazer o programa para entender. Funciona, tá? Não sei dizer quantas oitavas subiu, eu não manjo dessa parte. É ela. Parte de treinamento, aí é comigo. E a gente percebeu que isso melhora, entendeu? E aí depois do cantor a gente foi para a questão do músico, a gente entrou aí tem vários instrumentistas famosos aí, a gente pode citar o Casagrande aí, baterista, que faz exercício, né, pensando no trabalho dele, que é tocar bateria. E por que o cantor não faria, né? E o negócio foi propaganda, assim, foi saindo, foi crescendo, e vocês vão poder acompanhar muita coisa aqui, tá? A ideia do podcast é realmente explicar para vocês o que a gente tem, entendeu? Porque é uma maneira mais natural. Espontânea. As pessoas conhecerem sem aquela artificialidade. Isso. A gente ficava aqui para gravar um vídeo do Biovoz, na verdade para gravar qualquer tipo de vídeo. Cara, ficava 2 horas para gravar um vídeo só, entendeu? De 5 minutos no máximo. Então a gente acredita hoje que esse formato aqui é o melhor formato para que vocês conheçam, tá? Tirem as dúvidas de vocês, tá bom?
E como eu falei, a gente vai seguir falando de todos os momentos que a gente tem aqui, todas as áreas e todos os espaços. Beleza? Além do Biovoz, a Thalita, como ela falou, ela é fonoaudióloga e professora de canto. Então ela tem também um material relacionado para canto. Fala aí. Isso, eu tenho 4 livros. Esse ano eu tenho o objetivo de lançar mais um. Então, pela TKT Assessoria Musical. Então, são livros que são distribuídos para todas as escolas de músicas que são criadas em todo o Brasil. Então, é bem legal. Fui chamada porque é um método novo de técnica vocal, de canto infantil, canto gospel, e esse ano vou lançar o canto gospel 2. Canto infantil, canto gospel, E o canto, técnica vocal. técnica vocal. Aí esse ano veio o canto gospel 2. Tá. Thalita, você diria que aqui no espaço a maior parte dos cantores, né, dos músicos, são pessoas de questão religiosa, igreja? Isso, outras coisas? a maior parte, sim, vem dessa demanda. De grupos e ministérios de louvor. Por que eu perguntei isso? Porque quando você vai numa loja de instrumento aí de bairro, ou até essas assim mais populares, os vendedores dizem, né, que boa parte dessas lojas funcionam ativamente até hoje por conta da demanda do público de igreja, né? Porque a igreja hoje ela é um dos maiores incentivadores da questão musical. Se você pegar uma igreja ali de bairro, a igreja pequenininha, ela está funcionando ali sem músico. Quando surge alguém ali com vontade de aprender, o cara arruma um violão, vai atrás. Então, essa demanda aqui também surge dessa galera. Sim. Sempre foi assim. Tá. E você acha que isso é porque caiu por terra aquele mito que a gente sempre fala assim, faça o seu melhor para Deus, né? Nós somos cristãos. Faça o seu melhor para Deus, dentro do que é possível para você, né? E que as pessoas achavam que só porque é algo de igreja você não precisava ter uma boa técnica. Tinha muito isso, né? E algumas eu digo que ainda tem essa resistência, né? É Deus que me capacitou, então eu não preciso estudar. Ao contrário, Ele me capacitou cognitivamente para poder buscar cientificamente recursos para que eu possa condicionar minha voz, melhorar cada vez mais, para que eu tenha mais longevidade cantando, né? Então, se eu não cuidar, a gente vê muito cantor que já operou, que já não canta mais a mesma coisa, já não tem os mesmos alcances, porque se limita muito nisso, né? Então, se eu quero hoje viver uma vida cantando, eu sei que eu vou, né, ser atleta, vou aprimorar meu corpo, não só voz, né? E aí entra uma baita de uma questão, né? A gente fala da realidade da igreja, porque os 3 que estão aqui, gente, nós somos pessoas que vão à igreja, tá? Que eles vivem essa vida. Então a gente só pode falar daquilo que a gente conhece. Se você é de outra religião aí, você também passa por isso, também tem essa questão na sua religião, fala aí pra gente também nos comentários, tá bom? Manda uma mensagem pra gente, tá? Porque isso no meio cristão é muito comum mesmo. Pegar, por exemplo, a igreja lá onde eu congrego, né? Nós temos aí cerca de meia hora a 40 minutos de louvor. Não sei quanto que tá na igreja, tá mais ou menos nessa vibe. Lá também, Todd? Também. Então, meia hora, 40 minutos de louvor, né? Você cantando, tocando. E hoje nós temos a questão do medley, né? A gente não tem mais aquelas interrupções, né? Eu acho que poucas igrejas hoje tem. Né? E aí, cara, imagina você 30 minutos cantando, tocando, sem nenhuma preparação. Eu não vejo, hoje eu não vejo, né? Se isso acontece, por favor, fala aí. Eu não vejo, acho que um músico ou cantor aí de igreja, que ele prepara a voz, ou ele pelo menos se alonga antes de começar. Eu não vejo. É muito difícil. Eu não E é vejo. ruim porque não é uma pessoa que vem para mim para aprimorar o canto, vem para reabilitar a voz. Já vem para mim porque já é uma pessoa que, por exemplo, uma professora de educação infantil. Então ela já fala o dia inteiro com crianças. Aconteceu. Aí ela aumentou a demanda e entrou no grupo de louvor. O problema não é os 30, 40 minutos de louvor. O problema é que sai tudo nesse mesmo dia. Acabou com a vida do cantor. Depois ele vem e aumenta a demanda com a aula de canto. Resultado? Reabilitação. Tá com pólipo ou câncer de prega vocal, que está sendo muito comum e a gente tem que falar sobre. Né? Então, assim, o refluxo não tratado, eu não cuido da minha saúde. Né? Eu vou indo. É Deus, o corpo de Deus. Não, preciso parar, meu corpo está em alerta, preciso entender o que está acontecendo. E aí a gente puxa também, né, para a questão de quem emprega. Tá? Então, assim, porque hoje, pelo menos, uma administração base aí, 1 hora.
O culto em si ele tem mais ou menos 2 horas de duração, né? A menos que você seja da Bleia. Se você for da Bleia, meu irmão, acho que ele passa por umas 3 horas. Fácil. E tem aqui a galera da questão da oportunidade, né? E aí até essa galera da questão da oportunidade, ele fala assim, é só ali, só vou cantar, só vou falar. Cara, é uma demanda, é uma parada. Eu já vi pastores que eles fazem aí, né, a preparação do seu corpo para aquele momento da ministração, porque é cansativo pra caramba. Eu tô 1 hora falando, velho. É E é 1 hora super comum, falando. né, os pastores terem faringites, amidalite, Não sabia. não cuidam. Eles perdem a voz rapidamente também. Então, ele mexe, não precisa ir no médico, ou coloca outro pastor para substituir. Então, também precisam de uma preparação local, mas são mais resistentes a isso. Então, porque por mais que precise, né, o canto é um pouco. Eu acho que o canto é um pouco mais desgastante, né? Será? Os dois, né? Se eu não tenho preparo. Se não tem preparo, tá? Tem uma dúvida que a gente podia ver depois, né? Qual será que desgasta assim mais, né? Porque eu acho que o canto pode ser menos tempo, mas eu acho que é diferente. É diferente, porque um ajuste laríngeo, um ajuste de prega vocal, a fala não. E aí ele vai só intensidade, né? Como se estivesse, de repente, da igreja, pentecostal, por exemplo, tá mais intenso, tá falando mais alto. Chega no fim do culto, ele tá rouco. Né? Então já é um sinal de alerta. A igreja pentecostal geralmente tem aquela parada dos gritos, né? Fala, Todd. Você tá com uma cara de quem quer comentar, comentei. Não, eu falo que a gente tem que ter muito cuidado com a questão de... Falamos, né, de afinação, né? E tô falando que são todas, né? Mas tem igrejas que eles observam mais a questão de potência de voz do que a própria afinação, né? Já toquei em muitos lugares que você vê aquele coral de voz, mas você vê que o forte deles não é nem a afinação, é questão de potência vocal. Quem canta mais alto e se tá alto, tá perfeito, entendeu? Eu vejo muito isso. Já me deparei muito com situações assim. E não é, né? Não, pode, porque Pode. há uma competição de quem vai cantar mais alto. E aí vai ter, com certeza, o pessoal dali sai com dor, sai com a garganta doendo, né? Fica sem voz. Então não é assim. Eu trabalho com muitos coralistas, né? E é exatamente isso. E tem aquela questão também da, como eu falei assim, demanda assim do local, né? Às vezes você tem mais de um culto no dia, né? Você tem um ensaio, aí você tem um culto pela manhã, aí você tem um culto pela noite, vamos dizer assim. Então você Domingo, né, por No exemplo, domingo, é uma alta demanda. É um dia que o grupo de louvor, pastor, deveria se preparar mais. Isso. E aí tem aquela questão, né? E aí já entra aquela situação. Putz, cara, eu tenho ali tá crescendo os membros da igreja, tá crescendo ali as ovelhas, né? A galera tá começando a aparecer muito mais. E aí cria uma demanda de um segundo culto, porque não tá conseguindo comportar mais a galera naquele espaço físico. Isso acontece muito, né? Putz, o espaço ficou pequeno para o tamanho de pessoas. Então, em vez de eu alugar um espaço maior, que às vezes você não tem como bancar um espaço maior, você acaba aumentando um culto, né? Aí, um culto que era de manhã ou era à noite, aí virou um culto de manhã e um culto pela noite. Só que aí a equipe de música não acompanha, né? Não cresce junto. E aí você tem a demanda alta aí da galera, né? Por exemplo, lá na igreja onde eu congrego, né? Nós temos, graças a Deus, nós temos bastante pessoas que cantam, né? Então você acaba tendo ali um rodízio, né? De pessoas. A gente tem culto de quinta e 2 cultos no domingo. E aí o ensaio, se eu não me engano, é no sábado. Mas imagina, é quinta, sábado pela noite, domingo de manhã e domingo à noite. Uma equipe só, cara, não comporta. Isso eu tô falando de uma igreja que tem aí 170 membros. Entendeu? Não adianta você pegar uma igreja aí que tem 1.000 membros. Cara, a rotatividade de pessoas ali, o rodízio, tem que ser grande para não acontecer essas coisas. Isso, exatamente. E a gente tá falando só de canto, né? A gente fala mais do canto, na verdade, por conta do programa. Mas acho que todo mundo, pô, o baterista, o Todd, quantas calorias gasta um baterista aí por música de 5 minutos tocando? Você já Rapaz, procurou? se o chip for bênção, perde bastante, hein, mano? É, cara. Se tiver muito tribal, né? Eu falo Agora assim foi porque, como você falou de quantidade de cultos. Na minha, por exemplo, tem cultos todos os dias. Tem cultos todos os dias. Por eu ser da sede, logicamente, tem mais grupos de louvores. No domingo são 4 cultos, né? Eu, particularmente, eu toco 2 vezes na semana e um culto no domingo.
A maioria das de manhã, né? Que à noite tem os grupos principais. E, cara, dependendo do dia, até mesmo é cansativo. Eu mesmo já tive que cobrir outros bateristas e toquei praticamente 3 cultos seguidos. Em um domingo, né? Então falar de perda de caloria é um pouco mais difícil. Bom, que nem o Todd falou. Então, assim, cansado. A gente não sabe aí ao certo quantos calorias, mas, meu, desgastante pra caramba. Imagina 3 cultos. Aí a gente puxa pra galera que não é, né? Que não é cristã. Vamos falar do rei do pop, Michael, que tava se preparando aí pra uma série de turnê de show. Cara, eram 50 shows pra uma pessoa aí que já tava numa idade ainda não avançada. Quantos artistas aí não tem uma questão de uma turnê grande? Ou até, tipo, 2, 3 shows no mesmo final de semana. A gente pode dar um exemplo agora do carnaval que teve, né? Então, esses estudos começaram muito com sambistas, né? Porque eles estavam ficando sem voz, aí foram atrás de fonoaudiólogos que foram fazer esse estudo em campo, aí viram que realmente é comparado a uma atividade física, né? O andar cantando, né? Então, começaram os estudos por ali para manter essa longevidade vocal desses cantores. Quantas horas tem de trio elétrico? Muito, acho que umas 4 horas, né? Eu tenho um exemplo também que é algo parecido, mas é pro nosso lado, né? A Marcha para Jesus. Eu já toquei em trio e isso que a Thalita falou é uma mega verdade. Cara, é sol. É assim, o som do trio não é o mesmo som que você canta numa igreja, exige mais força, potência, sol. Cara, é muito cansativo mesmo. Geralmente, dependendo do percurso, dura, por exemplo, a marcha, o trajeto começa às 10. O primeiro. É porque são vários trios. Então o primeiro trio já chegou. Vamos dizer que é 2, 3 horas de percurso. Cara, 2, 3 horas de percurso, você tocando. Das 10 até 1 hora, imagina o cansaço até meio-dia por aí. Putz, aí tem a questão o som que você tem que ser mais forte, né? Por conta que tá em local muito aberto. O retorno que você não tem. O retorno já não tem. Né? Putz, pode crer. Então, a gente vê muito isso quando a gente vai cantar na praça. Nossa, tá passando ônibus, tá passando lotação. E a gente fica lá, ai meu Deus. Então, exige muito mais. Eu até preparo eles assim aqui, né? A gente vai lá pro auditório, eu coloco o som do trânsito e eu faço eles cantarem as músicas enquanto tá o som do trânsito. Porque é a realidade que eles estão lá na praça. Então, não adianta eu preparar aqui tudo bonitinho, sendo que lá vai ser diferente. Então, sempre trabalhar essa especificidade. Isso é o que faz a diferença. Então, o sambista vai treinar, vai fazer os vocalizes, o treino dele na esteira, andando e cantando, fazendo todo. Como que chama? Plano de treino. Não, então o enredo. O Então, ele enredo. fica na esteira com o enredo dele todinho ali, ó. Né? Então, um cantor que tem mais essa demanda corporal, a gente trabalha dessa forma. No jump, na esteira, né? Caramba, então, vocês estão percebendo como é muita loucura? Tipo, cara, é toda uma questão que a gente começa a compreender porque esses cantores aí que são mais solicitados, os caras têm uma vida muito regrada. Super. Alimentação, entendeu? A maioria, pô, tudo bem que a gente tem uns casos aí que bebem cerveja pra caramba, né? Pô, a gente tem, não vamos citar não, sertanejo. Muito. Sertanejo tem demais, os caras bebem lá, conseguem e tal. Mas, pô, os caras têm uma preparação física e vocal ferrada, velho. A gente tem vários cantores bons para poder ter como referência, né? Pra dar conta, né? Isso. E aí, pô, a gente vai falar aí da galera, a galera que não é de igreja, né? Mas a galera que faz 3 shows na mesma noite, por exemplo. Uma vez, eu fui num show de rap. Pô, o cara tava vindo de 2 apresentações, entendeu? E tava entrando no palco a 3ª vez, cara. E era tipo 10 horas da noite. Falou, não, saindo daqui eu vou pra mais uma. Meu, 4 apresentações no mesmo dia, sei lá, 1 hora cada uma, beleza, mas querendo ou não, são 4 horas. Que o cara tá ali no meio da multidão cantando, né? E a gente pega um ponto, né, que a gente trabalha aqui no Espaço Bioarte, também a questão de como gastar essa energia, né? Porque, pô, beleza, eu tenho muito fôlego aqui, eu tenho muita música, eu tô preparado, mas não adianta eu mandar tudo de uma vez, né? Tem uma técnica, não sei? Sim, tem que trabalhar muito. Primeiro ponto, né, que a gente fala no canto é a respiração. Se eu não tenho boa essa base, eu não consigo fluir com o resto, né? Então, aquele cantor que canta e pula, de repente até não cantou, não. Aí eu tenho que trabalhar daquela forma, então o foco vai ser no core, vai ser na parte respiratória, fonatória. É bem complexo. Então, que nem jogador de futebol, galera.
Nem jogador de futebol. O treino é treino, jogo é jogo. Mas o treino prepara você para o jogo. Então o Biovoz te prepara para sua apresentação. Seja lá na praça, com a apresentação que a gente tem dos alunos aqui, seja numa apresentação coral na sua igreja, no local que você frequenta religioso, ou seja no local que você já tem ali, você é músico, né, que se apresenta. Tem uma galera que já tem alguns contratos, né? Galera que tá tocando aí, a gente fala tocando à noite nos clubes. Cara, você precisa se preparar, entendeu? Você precisa se preparar para isso. E isso é uma das coisas que a gente tem aqui. Tem mais coisas? Tem muito mais coisas. Aí a gente vai mais para a parte agora que a gente vai ter de clínica que a gente tem aqui, né? A questão aí do esporte, principalmente o esporte adaptado. Fala aí pra gente, Thalita. Isso, as aulas de skate, né? Então, eu sou instrutora de skate e sou árbitra de skate pela Confederação Brasileira de Skate. Nós temos aula de skate adaptado, projeto para aula de skate para autistas. Então, deu muito certo, tá dando muito certo. E precisa, né? A gente sabe quanta atividade física hoje, né, pela cidade, né? A gente pega muito nesse pé, nesse meio. E aí a gente entra nessa parte dos esportes adaptados, porque a gente sabe que o autista nem sempre vai se adaptar em todos os lugares. Então, ter esse cuidado diferencial é muito bom. Eles gostam bastante. E o mais interessante é que é um esporte que ele é popular pra gente, né? Pô, eu não posso revelar a nossa idade, mas ele é popular pra gente. Né? E ele se tornou muito mais popular agora depois das Olimpíadas, né? Depois da fadinha. Putz, o negócio estourou assim no nível. E aí você trazer a questão do esporte adaptado para esse público, cara, é fenomenal. No local onde eu trabalho, nós temos vários alunos ali que eles têm, né, autismo, são diferentes níveis, né? E nós temos desde o mais severo ao mais tranquilo, nível 1 ali, nível mais básico. E por conta aqui do Bioarte, eu peguei um skate, né? E a gente levou lá para a escola e a gente colocou um aluno lá, por questões aí, eu não posso falar o nome, mas a gente colocou ele para andar de skate. Cara, não pega numa bola, bicho. Mas subiu no skate, tipo assim, se divertiu a aula inteira. Tanto que depois a gente começou um projeto lá com outro professor de carrinho de rolemã. Porque ele curtiu, entendeu? E aí o carrinho de rolemã tecnicamente é mais seguro, né? E aí a gente colocou, porque lá nós temos muitas crianças. Então não é que nem aqui. Aqui nós temos mais ou menos quantas crianças por aula adaptado? 10 no máximo, né? A gente tem que cuidar. 2 instrutores para 10 no adaptado. 2 para 10 no adaptado. Entendeu? Lá a gente tem 30. Entendeu? Então, assim, é uma outra questão totalmente surreal. Fora que ele trabalha diversas coisas que são específicas para eles, né? Consegue citar pra gente aí um pouquinho? Coordenação, equilíbrio, né? Então é o principal. E aí muita gente acha que a fala, né? A gente como fono, né, de autista, nossa, fala, precisamos de uma fono. Aí eu falo, amanhã anterior a isso, ele precisa fortalecer esse corpo. Se ele fortalecer esse corpo, ele vai fortalecer todos os órgãos fonoarticulatórios, entendeu? Então, não é só a boca para falar, é o corpo. Então, melhorando o corpo, a gente tem essa resposta melhor também na fala. Eu lembro de uma mãe que falou logo na primeira aula, eu não falei que o professor de educação física tem que estar fazendo aula de skate, mas você acredita que ele já me falou que está sentindo que ele está com um equilíbrio melhor? Eu falei, tá vendo que legal? Então, assim, são coisinhas, né, que, poxa, bobeira, não. Isso mexe com tudo, a criança em si, toda, né? Responsabilidade, afetividade, interação social. E essa ideia, né, a gente já entendeu que ele tem essa questão dos benefícios, mas essa ideia ela surgiu como? Eu, né, imperativa, paro, e aí ando do skate, aí hoje com as minhas lesões não consigo andar muito, então eu falei, poxa, então eu vou focar em dar aulas. E já tem muito projeto voltado para skate feminino. Eu falei, não vejo skate adaptado. Então eu falei, vou fazer. Aí, vou ler, projeto para skate. E quando começou o skate? 2022. 2022, 2023 eu já estava aqui. Que foi no céu, né? A gente começou inicialmente no céu, no carro. Então, se foi 2022, não tem uns 4 anos, mais ou menos. Acho que foi 2023. 2023. Não era nem comigo, era com o Thales. Isso. Era você, o Thales. Hoje ele é um instrutor, né? O Thales está federado, né? O Thales é o irmão da Thalita mais novo, tá? Só que ele mais novo não,
Do meio? É mais novo que você, não é? É, eu tenho outro mais novo. Tem um outro mais O novo. Igor, né? Sim, o Igor, isso. Mas, tipo assim, ele é mais novo que a Thalita, só que ele é mais alto que a Thalita. É, eu tenho Entendeu? 16. E aí ele auxilia a Thalita nessa parte. Por que, que a questão do Thales? Porque não dá pra dar aula sozinho de skate Isso, e adaptado. também a gente tem algumas crianças que têm essa afetividade mais com o ser masculino do que o feminino. Então tem aluno que não vem comigo, só vai com ele. Então precisa dele. E também ele é super grandão, né? Então ele que me socorre, que as crianças maiores também. É porque tem umas questões, galera, que tem algumas crianças que são extremamente fortes. Extremamente fortes. E assim, quando fala, não vou sair daqui, não vai. E aí, você precisa daquele jeitinho, né? E como a Thalita falou, tem algumas dessas crianças que elas se dão melhores com instrutores do sexo masculino ou do sexo feminino, entendeu? Tem essa questão de carinho, de afetividade, e é super normal. Os pais acompanham a aula? Então, no nosso caso é obrigatório o pai estar junto, a mãe responsável. Ou seja, Porque assim, não existe um autista específico, né? Cada um tem sua especificidade. Então, entender como funciona cada um é a mãe, é o pai, é quem está convivendo no dia a dia. Então, eles nos auxiliam como que cada um está, como chegou. Por isso tem essa parte, né? Logo no início, da gente acolher como está hoje, como que vai ser, né? já aconteceu de algum aluno não conseguir fazer a aula e não ter que voltar? Assim, As primeiras aulas são as mais difíceis, né? não, chegou a um nível muito severo e a aula, como era perto da avenida, o barulho do carro ele não conseguia se concentrar, ele estava até com o abafador. Mas a mãe teve que ir embora porque ele pediu para ir embora. Assim, puxava ela para ir embora. Né? Então, o excesso de estímulo, né? Então tem que ter esse cuidado também. Né? E a gente sempre fala, previsibilidade, avisar a criança onde ela vai, o que vai acontecer, como que vai ser. Isso já diminui a ansiedade. E aí a criança já consegue entender um pouco mais do que está acontecendo, do que vai acontecer. Então ela se adapta melhor, né? Tem a questão de rotina. Também, super importante a gente fala, né? Tem uns que se quebrou a rotina, não faz mais. Então assim, o tio tem super cuidado de não mudar de horário, de não ficar mudando de dia, né? Porque para eles isso não tem como, né? Eles não sabem lidar. Tem algum episódio do Skate Act que marcou muito? Esse da mãezinha falando sobre o filho na escola, que o professor de educação física notou essa diferença nele, assim, mexeu muito comigo. Eu falei, nossa, que demais, né? É uma vidinha que a gente alcança ali, que melhora muito pouco, assim. E hoje ele anda super bem, viu? Porque quem mal subia, nossa, E continuam fazendo as aulas? às vezes. Questão da, Possível, da rotina, né? Galera, para quem, né, eu vou falar isso como professor de educação física escolar, é muito difícil para a gente que tem 30 alunos, muito difícil. Você conseguir trazer todos para vivência, no mesmo nível de entusiasmo. Podemos falar do projeto do skate, né? A escola pública. Olha só, Nós tivemos lá uma escola que trabalha. verdade, né? Olha, Gente, foi incrível, eram 60 crianças, né? nossa, Eu tive que ter uma projeção vocal ali, uma postura para lidar. Fizemos uma dinâmica incrível, aulas incríveis lá. Foi quanto tempo? a gente ficou lá, eu acho que no projeto em si, dando as aulas, que 60 foi quando a gente... Uma oficina, né? Foi uma oficina que nós fizemos, 60 alunos ali que eu estava trabalhando no currículo lá, questão do skate. Aí eu chamei a Thalita, né? Porque a gente é assim, você não consegue fazer tudo. Gente, professor de educação física não sabe todos os esportes, tá? A gente não é mestre em tudo, a gente sabe um pouquinho de tudo, e dizendo tudo ainda entre aspas, mas a gente sempre tem os contatos. Aí a Thalita foi lá, a Thales foi com ela, e a gente aplicou ali pra galera a questão dessa oficina, 60 alunos. Hoje eles estão no 9º ano já. Ah, que legal. Eles estavam no 7º, foi há 2 anos. Acho que foi no meu primeiro ano lá. Foi 23. Não, foi 23 não, foi 24, 2024. Eles estavam no 7º, 8º, então não, 2024. Foi lá. Aí foram 60 alunos, a Thalita montou umas atividades bem legais, eles participaram. E depois a gente continuou com um projeto de skate para alguns alunos. Então o aluno que quisesse continuar tendo as aulinhas de skate, ele ia lá, tinha uma autorizaçãozinha dos Mas pais. também tinha que ter uma boa disciplina, lembra? Sim, não, tinha um contratinho. Foi muito doido, né? Foi muito A gente legal. fez um contratinho. Então, assim, ele não poderia ter nota inferior a 6, não poderia ter nenhum tipo de advertência ou ocorrência,
né? Ele não poderia ter muitas faltas também, se ele faltasse muito na escola ou nas nossas aulinhas ali, ele não poderia mais fazer. Porque a gente tem que mostrar que o skate é disciplina também, né? Sim, o esporte no geral, né? Então pode... E era muito doido que não tinha muito apoio, fora o apoio da escola ali do espaço, né? Aí toda vez a Thalita chegava ali, pô, com um lanchinho pra nós, a gente brincava que era um lanchinho pedagógico, um lanchinho ali pra garotada, tipo, pô, um suco, um pãozinho ali, alguma coisa. Porque, mano, tava mó fome, bicho. E era tipo. E no sol, né? No sol. Às vezes a gente fazia aula no sol, porque não dava pra usar a quadra coberta, né? Porque tinha aula no contrator. Então, assim, a garotada saía 1h da tarde, 1h não, 2h da tarde da escola, e eles ficavam mais 1h com a gente lá, andando de skate, entendeu? Então, assim, foi uma sementinha que foi plantada lá, né? Hoje a gente não continua mais, porque mudou o horário de funcionamento da escola, então não dá, tá? Mas se você quiser levar esse projeto aí para sua escola, entendeu? Tudo que a gente está falando aqui do bioarte, gente, tudo pode ser levado para sua realidade. Seja para sua escola de música, seja para sua escola em onde você estuda, ou você que é responsável, né, por alguma escola, seja ela pública ou particular, pode entrar em contato com a gente que nós levamos essas aulas, tá? Levamos esses projetos. A Thalita tem essa disponibilidade junto com o Thales, eu também tenho algumas disponibilidades e a gente leva também, tá? Sendo música ou esporte, beleza? Esse foi um episódio bem legal, eu não tava me lembrando, sabe por quê, cara? Tava me lembrando disso, meu, foi muito legal. E teve uma galera que saiu de lá e foi fazer aula de skate fora, quando a gente parou o projeto. É que aí muda, né? A rotina das crianças vai mudando e aí aconteceu isso daí. Tanto que esse ano eles me pediram, só que, o único horário disponível era 7h da manhã de segunda-feira, velho. 7h da manhã de segunda-feira já fica muito complicado. Mas fora o bioskate, fora o skate, fora o biovoz, o que mais nós temos aqui? Ou que está planejado para acontecer? Nós temos a parte clínica, né? Que a gente falou da esportiva, avaliação neuropsicológica, psicóloga, psicanalista, fono, que mais? Orientadora parental. Então, estamos pretendendo aumentar também esse número de especialidades. Legal. Então, nós temos agora a parte clínica, só que a parte clínica vai ficar para o próximo podcast. Muita coisa. É muita coisa para a gente falar, não dá para a gente resumir aí em 1h. Nós estamos aí batendo provavelmente aí um bom tempinho já, né? Quanto tempo mais ou menos aí, Todd? 40 minutos aí mais ou menos de podcast e a gente precisa deixar um gostinho de quero mais, né? Com certeza. Então, fica atento, tá bom? No nosso próximo podcast, a gente vai falar um pouco da parte clínica. A Thalita vai voltar aqui. Na verdade, a Thalita vai voltar. A Thalita vai estar aqui sempre. Ela está convocada. Não vou levar isso daqui sozinho com o Todd. Ela está junto com a gente. E nós vamos falar da parte clínica e também depois das outras coisas que vão acontecendo, tá? E que já aconteceram, né? Já fizemos coisas tão incríveis que precisamos falar sobre. Sim, muita coisa. Cara, tem muita coisa. Em 8 anos aí, né? De Espaço Bioarte, Instituto Bioarte, Instituto Educacional da Voz. Todas essas mudanças ocorreram, várias outras coisas que vocês vão aprender e vão saber aqui acompanhando a gente e nas nossas redes sociais. Uma coisa que precisa tratar ali. Até a próxima. Até a próxima, maestro. Até a próxima. Gente, valeu. Até a próxima. Tamo junto.